dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham as Águas. Nós estamos meditando no Evangelho de João e nós já estamos no capítulo 8. Ontem nós falamos a respeito da missão e da autoridade do Senhor Jesus e hoje nós vamos falar a respeito da verdade que liberta, que está a partir dos versículos 31 ao versículo 47. E nós vamos fazer a leitura. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E eles responderam: somos da descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, ele fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Bem sei que vocês são da descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. E eu falo das coisas que vi junto do meu pai. Vocês, porém, o que ouviram do pai de vocês? Então lhes disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus lhes respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês? E eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Então Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem então a minha linguagem? Por que vocês são incapazes de ouvir a minha palavra? Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade alguma. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque vocês não são de Deus. Aqui nós sabemos que a promessa é feita a cada discípulo verdadeiro, de que ele conhecerá a verdade e a verdade o libertará. Os judeus, eles não conheciam a verdade e estavam numa forma terrível de servidão. Estavam na escravidão da ignorância, como muitos hoje, do erro, do pecado, da lei e também da superstição. Os que realmente conhecem o Senhor Jesus são libertos do pecado, andam na luz e são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Alguns dos judeus que estavam perto ouviram a referência do Senhor sobre ser libertado. Eles então ressentiram-se imediatamente, gabaram-se da sua descendência de Abraão e disseram que jamais foram escravos. Mas isso não era verdade. Israel tinha sido cativo de muitas nações, de Egito, da Síria, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e agora estavam cativos em Roma. Mas ainda mais do que isso, mesmo quando falavam com o Senhor Jesus, eram cativos do pecado e também de Satanás. É evidente que o Senhor falava da escravidão do pecado. Ele fez seus ouvintes, os judeus, se lembrarem que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Esses judeus fingiam ser muito religiosos, mas na verdade o que eram desonestos, irreverentes. Mas a verdade é que logo também
se tornariam assassinos. Agora mesmo estavam conspirando a morte do Filho de Deus. Em seguida, Jesus comparou a posição relativa de um escravo a de um filho de uma casa. O escravo não tinha qualquer segurança de que viveria ali para sempre, enquanto o filho estava à vontade na casa, independente da palavra filho aplicar-se a filho de Deus. Aqueles que se tornam filhos de Deus pela fé em Cristo, é claro que o Senhor Jesus estava contando a esses judeus que eles não eram filhos, mas escravos, que poderiam ser postos para fora a qualquer hora. Não há dúvida de que a palavra filho nesse versículo se refere a Cristo mesmo. Os que são libertados por ele são verdadeiramente livres. Isso significa que quando uma pessoa vem ao Salvador e recebe dele a vida eterna, essa pessoa é libertada da escravidão do pecado, do legalismo, da superstição e também do demonismo. O Senhor reconheceu que no que se refere à linhagem física, esses judeus eram descendentes de Abraão, da semente, mas estava evidente que não era da semente espiritual de Abraão. Não foram homens piedosos como Abraão. Eles planejavam matar o Senhor Jesus porque seus ensinos não tinham lugar neles. Isso significa que não permitiriam que as palavras de Cristo tivessem efeito na vida deles. Resistiriam às suas doutrinas e não se renderiam a ele. Jesus foi comissionado pelo Pai a ministrar os seus ensinos. Ele e seu Pai eram tão completamente um que as palavras que ele disse eram as palavras de Deus Pai. O Senhor Jesus representou perfeitamente o seu Pai enquanto esteve aqui na terra. Em contraste, os judeus fizeram coisas que aprenderam do seu Pai. O Senhor Jesus não quis dizer o seu pai literal, terreno, mas o diabo. Muitas vezes, os judeus alegaram parentesco com Abraão, se gabavam do fato de Abraão ser o seu pai. Porém, o Senhor Jesus indicou que, apesar de serem descendentes de Abraão, não eram seus filhos. Normalmente, filhos se parecem com seus pais, andam e falam como eles, mas não era assim com esses judeus. A vida deles era o oposto de Abraão, apesar de serem descendentes de Abraão. O Senhor então prosseguiu dando um exemplo muito claro da diferença entre ele e Abraão. Jesus viera ao mundo falando nada mais que a verdade. Ficaram ofendidos e tropeçaram no seu ensino, e então planejaram matá-lo. Abraão não procedeu assim. Ele nunca tomou o lugar da verdade e da justiça. Ficou bem claro quem era o pai deles, porque agiram como ele. Fizeram as obras do seu pai, isto é, o diabo. É bem possível que os judeus tenham acusado o Senhor de ser um bastardo nascido de fornicação. Mas muitos estudiosos da Bíblia veem nessas palavras uma referência à idolatria. Os judeus diziam que eles jamais cometeriam adultério espiritual. Foram sempre fiéis a Deus, ele é o único que eles reconheciam como seu pai. Mas o Senhor mostrou a falsidade da sua alegação, fazendo-os lembrar de que se amassem a Deus, eles amariam aquele a quem Deus enviara. É insensato alegar amar a Deus e ao mesmo tempo odiar o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que ele veio de Deus. E isso significa que ele era o filho primogênito de Deus. E não houve um tempo específico no qual ele nasceu como filho de Deus. Mas esse relacionamento de filho e pai existia desde a eternidade. Obviamente, ele afirmava aqui na sua pré-existência. Ele habitava no céu com o Pai, bem antes de aparecer na terra. Mas o Pai o enviou ao mundo a fim de ser o Salvador do mundo. Assim, ele veio como um filho obediente. No versículo 43, a linguagem é palavra. A palavra de Cristo se referia a coisas que ele ensinou. Sua linguagem se referia às palavras com as quais ele expressou suas verdades. Eles não podiam compreender a sua linguagem. Quando ele falou de pão, pensaram somente em pão literal. Quando ele falou de água, nunca relacionaram com água espiritual, porque não compreenderam a sua linguagem,
porque eram incapazes de tolerar o seu ensino. Agora o Senhor Jesus falou-lhes abertamente que o diabo era o pai deles. Isso não significa que eram nascidos do diabo de maneira que os crentes são nascidos de Deus. Antes significa, como Agostinho disse, que eram filhos do diabo por imitação. Eles mostraram seu relacionamento com o diabo por viver de maneira como ele viveu. A frase, quereis satisfazer-lhe os desejos, expressa a intenção ou a tendência dos seus corações. Como lhe disse, o diabo foi homicida desde o princípio. Ele trouxe a morte a Adão e também a raça humana inteira. Não somente foi homicida, mas foi também um mentiroso. Ele jamais se firmou na verdade porque não havia verdade nele. Quando ele profere mentira, apenas está falando daquilo que lhe é próprio. Mentiras fazem parte da existência. Ele é um mentiroso, é pai da mentira. Os judeus imitaram o diabo de duas maneiras. Eram homicidas porque a intenção do seu coração era matar o Filho de Deus. E eram mentirosos porque disseram que Deus era o seu pai. Eles fingiram ser homens piedosos e espirituais, mas na vida real eram más. Os que se entregaram às mentiras, aqueles que se entregam a mentiras, perdem a capacidade de discernir a verdade. Aqui Jesus estava perante esses homens e ele sempre falara a verdade. Mesmo assim, não creram nele. Isso mostrou-lhes qual era o verdadeiro caráter deles. Somente Cristo, o Imaculado Filho de Deus, foi capaz de proferir palavras como essas. Não havia uma pessoa no mundo que poderia convencê-lo de um único pecado. Não havia defeito no seu caráter. Ele foi perfeito em todos os seus aspectos. Ele somente falou palavras de verdade. E ainda assim, não creram nele. Como muitos ainda não creem no Filho de Deus. Não creem na verdade. Preferem as mentiras. Se um homem realmente ama a Deus, ele ouvirá e obedecerá a palavra de Deus. Muitos têm rejeitado o Salvador e Jesus termina falando que realmente eles não pertenciam a Deus. O versículo 47 deixa bem claro que o Senhor Jesus alegou falar as exatas palavras de Deus. Então, não poderia haver divergência nisso. Vocês não me ouvem e não creem em mim, porque não são filhos de Deus. Que Deus abençoe você e que essas verdades espirituais que nós estamos aqui meditando no livro de João possa libertá-lo da escravidão do pecado, do mundo e das mentiras de Satanás. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!